Olá pessoal, eu sou o Ricardo Arthur, eu pertenço ao curso de Biologia Marinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esse vídeo é da disciplina de Biofísica. Então hoje eu abordarei com vocês sobre a absorção de água e nutrientes pelas plantas. Antes de eu abordar como ocorre a absorção de água e nutrientes pelas plantas, eu gostaria de mostrar para vocês os diferentes tipos de transportes, que são três: o transporte passivo, o transporte ativo e a osmose. Começando pelo transporte passivo, ele é denominado como o movimento de substâncias através de um gradiente de concentração sem o gasto de energia, e ele é dividido em dois transportes, a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples é o transporte de substâncias pequenas e apolares, como o CO2, e essas substâncias ou essas moléculas acabam passando pela membrana livremente, ao contrário da difusão facilitada, que na difusão facilitada ocorre a ajuda ou auxílio de proteínas transportadoras. Essas proteínas que auxiliam no transporte de moléculas ou substâncias que são maiores ou polares, como os aminoácidos. Esses aminoácidos que ocorrem e são transportados através de um gradiente de concentração do meio extracelular para o meio intracelular nas células. Já o transporte ativo atua contra o gradiente de concentração da célula, de modo que ele gasta energia para o transporte das substâncias. Essa energia geralmente é na forma de ATP. Um exemplo muito comum de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. O sódio, que é o Na+, ele tende a se concentrar muito mais no ambiente fora da célula do que dentro da célula. Já o potássio, ele tende a se concentrar muito mais dentro da célula do que fora da célula. A bomba, ela transporta esses dois elementos contra o gradiente de concentração, ou seja, ela transporta o potássio para dentro da célula e o sódio para fora da célula, contra o gradiente de concentração dessas duas substâncias. Se tratando da osmose, ela é denominada como movimento de água através de barreiras seletivas, como as membranas, por exemplo, e ela ocorre a partir de uma diferença de potencial hídrico, que é principalmente determinado pela quantidade de soluto em cada solução, ou pressão osmótica. Imagina-se que há duas células divididas por uma membrana semipermeável. A quantidade de água nos dois lados no tempo 1 é igual. Porém, como se dá para perceber, a quantidade de soluto, que são essas bolinhas verdes, é muito maior na célula do lado direito do que na célula do lado esquerdo. Devido a essa diferença de concentração de soluto, há uma tendência das moléculas de água passarem do lado esquerdo para o lado direito, gerando assim um equilíbrio no sistema. Assim, observa-se no tempo 2 que a quantidade de água no lado direito aumentou, dado o equilíbrio no sistema. Vamos falar como ocorre a absorção de água e nutrientes por uma planta. A raiz, que geralmente está localizada abaixo do solo, apresenta diferentes regiões. A zona ramificadora, que tem como função expandir a raiz para melhor fixação no solo. A zona meristemática, que tem como função o crescimento da própria raiz. E a zona pilífera, que é onde estão localizados os tricomas reticulares, que são extensões da epiderme e que absorvem água e nutrientes. Mas como ocorre essa absorção de água e nutrientes? Aqui é a amplificação daquela zona pilífera. Então, podemos ver as células da epiderme, da raiz, e os pelos ou tricomas reticulares, que são a extensão dessa epiderme, né? Esses pelos reticulares, eles possuem uma alta concentração interna de nutrientes. E isso ocorre porque há um transporte ativo sempre desses nutrientes para dentro das células. Ou seja, há um gasto de energia dentro das células para que esses nutrientes estejam sempre em maior quantidade. Portanto, é contra o gradiente de concentração dos mesmos. E é assim que ocorre o transporte deles. Já da água, a partir do momento em que os nutrientes estão localizados muito mais dentro da célula, a água ela tende a se movimentar para dentro da célula para que assim o equilíbrio entre a célula e o solo se restabeleça. Então é assim que ocorre o transporte de água de fora para dentro da célula, a partir dessa concentração de nutrientes.
Então aqui eu novamente amplifiquei aquela zona pilífera da raiz da planta para mostrar para vocês como ocorre ali na membrana plasmática das células da epiderme nos tricomas reticulares. Então aqui no lado direito a gente tem o transporte dos nutrientes, como vocês podem ver, tem um ATP ali, esse ATP ele gera uma conformação diferente naquele transportador em rosa, e esse transportador em rosa ele vai permitir que os nutrientes que estão em menor concentração fora da célula entrem contra o gradiente de concentração para dentro da célula. Então, a partir do momento em que esses nutrientes estão em maior quantidade dentro da célula, é aí que ocorre a osmose. Então, na esquerda, a gente tem um transportador que se chama aquaporina, que vai estar transportando a água do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto. E é assim que ocorre tanto o transporte de nutrientes como o transporte de água pelas plantas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de biofísica. Eu espero que tenha ficado claro para todos e muito obrigado pela atenção.